Hoje é dia de falar de carro elétrico aqui na garagem, carro elétrico premium, a bordo do Audi e-tron GT. Um carro que ele é irmão, primo do Porsche Taycan, traz muita tecnologia embarcada, além desse estilo que dispensa apresentações. Saudações pessoal, muito bem, hoje é dia então de falar de elétrico premium, como eu acabei de citar na cabeça do vídeo, Audi e-tron GT. Como a gente sabe, o e-tron ele é irmão, o e-tron GT ele é o irmão, ele é o primo na verdade do Porsche Taycan. A gente já falou de Taycan aqui, eu quero pegar um GTS em breve, que é uma versão muito interessante também, mas os dois dividem a mesma plataforma e logicamente são produtos do mesmo grupo, A gente sabe que a Volkswagen é dona da Audi e uma grande parte da Porsche, então eles acabaram desenvolvendo. Essa plataforma elétrica é bem interessante, porque a Audi ela tem trabalhado muito na eletrificação de produtos. Como a gente sabe, na Europa está ocorrendo um processo gradativo de eletrificação, que também está obrigando as empresas a se adequarem a isso, mas várias empresas já declararam que não vão conseguir cumprir esses planos. De qualquer forma, as marcas estão criando aí soluções, inclusive carregamento rápido e outras coisas desse tipo. Essa plataforma então é dividida com esses dois modelos, mas a Audi está trabalhando no desenvolvimento de uma outra plataforma que vai atender uma gama diferente de modelos. Então, esse aqui divide com a Porsche e a outra vai ser exclusiva de produtos da Audi e da Volkswagen também. A gente falou de ID.4 e daí tem o ID.5, o 6, o 7, também. ID Bus, já falamos, mas eu vou pegar ele uma semana, daqui a um tempinho, para poder falar um pouco. Bom, a primeira coisa que chama atenção nesse carro é o tamanho. São 4,99 m, quase 5, com os espelhos abertos 2,10, 2,15 mais ou menos de largura. Ou seja, é um carro que tem proporções generosas e, logicamente, ele é um carro também que traz, digamos, essa questão do design. Particularmente, meus amigos, eu acho o e-tron mais bonito que o Taycan. Eu acho ele mais bem acertado visualmente. Então, é logicamente questão de gosto e de bolso também, tem uma diferença de preço. As versões do e-tron para as versões equivalentes do Taycan, mas eu particularmente acho que o desenho do e-tron é o carro do Homem de Ferro também. Ele é um desenho que eu acho mais bonito. Ele não tem aquela coisa do carro elétrico que tem um desenho meio estranho, meio diferente. É um carro elétrico realmente que chama a atenção. Falando de cores, o catálogo da Porsche, também, mas o da Audi é bem vasto, então dá para escolher várias cores diferentes. Essa cor, digamos que é uma cor mais formal. Lembrando que tem duas versões do e-tron, assim, além do SUV, mas tem a versão do veículo, do sedã. Nós temos aí, é um sedã coupé, um estilo diferente. Nós temos o e-tron GT e o e-tron GT RS, a gente vai conhecer em breve, que é uma versão um pouco mais potente, um pouco mais agressiva. Começando pelo design, eu acho que uma coisa muito legal desse carro, esteticamente falando, é justamente essa curvatura e a musculatura do desenho. Então ele é um carro que é baixo, ele tem uma linha de cintura alta, mas é um carro baixo de modo geral, e ele tem algumas saliências no desenho, tanto na parte dianteira quanto na parte traseira, que acabam enfatizando muito essa musculatura do desenho e enfatizam muito justamente essa proposta. Ele parece uma flecha, é bem legal a sacada e a filosofia do e-tron GT, um carro que eu gosto muito por conta disso. O design dele é muito bem acertado. Outra questão legal é na dianteira. Temos aqui uma grade com vários sensores, câmeras, um dos opcionais é visão noturna também. Esse conjunto óptico LED Matrix, ele tem um alcance de 600 metros, também um alcance muito bem acertado em termos de iluminação noturna, locais de baixa visibilidade, garagem, por exemplo, ele realmente ajusta muito, é uma coisa muito bem acertada. Outras coisas interessantes que a gente nota no design, primeiro o capô também tem uma curvatura bonita, e tudo em carro alemão, como a gente sabe, tem uma função aerodinâmica, isso é interessante notar. Esteticamente, ele é um carro baixo, essa é uma questão que eu vou comentar daqui a pouco dirigindo, o fato de ser um carro longo, baixo, nesse carro nós não temos aquela opção de levantar o chassi, como no Taycan e no RS GT, no GT-RS. Isso é bem complicado porque ele pega o assoalho em alguns lugares. Dói o coração, meus amigos, para a gente que está testando. Mas enfim, eu acho que é um senão desse carro que
que faz falta. Esteticamente falando, então, temos aí rodas de 20 polegadas, que são rodas que eu considero não só o desenho bonito, mas são rodas bem acertadas. Lá no configurador Audi você consegue ajustar opcionais, você pode pedir roda de outra cor, enfim, tem essa questão também. Particularmente eu acho que esse desenho combinou bastante. E também nós temos aqui nos discos de freio uma tecnologia legal de limpeza, inclusive dos discos de freio, que acaba otimizando esse funcionamento, especialmente porque é um carro de desempenho alto, né, de maneira geral, máxima de 245 limitada. Então, dessa forma, ele é um carro que tem que ter muito otimizado essas questões. Algo interessante é que ele tem, assim como o Taycan, um carregador de cada lado. Então, nós temos aqui do lado esquerdo um carregador para corrente convencional. O que é engraçado é que no Taycan você passa o dedo e ele levanta a tampa. Esse aqui é do modo antigo mesmo. Você aperta ele para abrir e para fechar. E do outro lado a gente tem o carregador para carga rápida, né, para corrente contínua. E esses carros, isso é uma coisa legal, eles têm uma capacidade muito grande de receber energia, que não é todo elétrico que tem. Portanto, dá para você usar carregadores rápidos de uma maneira muito otimizada. E num carregador muito rápido você consegue otimizar a carga dele 80% em 20, 23 minutos. Mas é uma exceção entre os carros elétricos, vale ressaltar. Uma outra questão interessante também sobre estrutura, mas eu vou falar dirigindo, sobre o que a Audi faz lá fora. Seguindo por aqui, cara, como eu falei, ele é um carro que tem um desenho muito harmônico, por isso que particularmente eu acho ele mais bonito que o Taycan, apesar de gostar do Taycan também. Fechando aqui, a gente dentro dessa musculatura da traseira, esse vidro que tem um estilo de coupé, o aerofólio bem colocado aqui, a gente tem o conjunto óptico traseiro dele eu acho, cara, muito legal, tem um estilo que parece um bumerangue, também vale ressaltar, e esse conjunto todo fica aceso à noite, então isso acaba dando, ainda mais enfatiza o desenho todo, o design todo sobre o qual eu falei. Uma questão, voltando só aqui na frente, ele tem uma saída de ar aqui na frente, dentro do design, isso está dentro da porta, né, o desenho dele, que serve também para refrigeração e otimização. Ou seja, é um carro muito bem pensado sobre todos os aspectos. Embaixo do carro nós temos um conjunto de baterias com mais de 50 módulos, baterias de 93, uma bateria toda, né, o conjunto todo tem 93 kWh, que seria mais ou menos a capacidade de um tanque de combustível. Nesse caso, a capacidade da bateria, e isso logicamente vai acabar tendo total impacto na autonomia do carro. Falando de porta-malas, temos aqui porta-mala na parte traseira, então são dois porta-malas. Na parte traseira nós temos aí uma quantidade razoável, mas não muito grande, porque tem conjunto de bateria, tem uma série de coisas. Então, às vezes, você pega um carro desse tamanho, o porta-mala dele não é tão grande assim, como se ele fosse um A8, por exemplo. E também, aqui na dianteira, a abertura é justamente aqui da porta. Cada um faz uma localização a abertura do Taycan num lugar, aqui em outro, enfim. O porta-mala aqui na dianteira é um espaço pequeno, então são 85 litros, fica o cabo de carregamento, dá para levar mais alguma coisinha, mas a ideia basicamente é só levar o essencial do carro. No caso aqui os cabos de carregamento e mais tem gancho, tem algumas outras coisas aqui dentro além do triângulo. Tecnicamente você fala Belotti falando de mecânica, ou de elétrica nesse caso. Bom, assim como o Taycan, ele traz dois motores elétricos, um em cada eixo. Então nós temos aí 476 cavalos e no Overboost 530 cavalos, isso é força de sobra, especialmente no torque instantâneo, que é uma coisa muito legal, aliás, de carro elétrico premium, eu já comentei aqui em outras matérias. E por fim, outra coisa interessante, aí que entra a questão da autonomia real, por conta do câmbio, da transmissão de duas velocidades que fica aqui no eixo traseiro. Poucos elétricos têm um câmbio de duas marchas e duas velocidades, e isso realmente tem uma diferença grande na questão de consumo. Vocês lembram da matéria do BYD Dolphin? Outro carro, outra proposta, outra ideia, mas
consumiu bastante bateria para rodar 100 km. Aqui a autonomia é exatamente próxima do real que você vai encontrar, isso é muito importante, vale ressaltar. E agora vamos aos detalhes. Uma das coisas mais legais que eu acho nesse carro, que eu gosto aliás, é isso aqui. Esse vidro sem moldura, temos um aspecto de coupé, é justamente nesse ponto, né? Como ele fica bonito e ele fica estiloso, né? Sem a moldura. Olha só que interessante. Cara, mais carros deveriam vir assim, né? Fica bem bonito. Espaço interno. Bom, aqui a gente tem uma questão curiosa. Primeiro, o acabamento de primeira com alcântara. Acabamento realmente um ponto forte desse carro. O espaço interno não é. Aqui a gente tem, ó, o teto panorâmico e, ó, o que eu falei do espaço interno. Logicamente, como sabe, eu tenho 1,70. Para mim fica legal, fica bom. Mas, inclusive espaço para as pernas, porque a gente tem que lembrar que tem um conjunto de baterias aqui embaixo. E isso acaba prejudicando um pouco essa questão ergonômica do carro e do espaço interno. Então, um carro para 4 pessoas, mas quem vai atrás realmente não pode ser muito alto, porque o espaço é um pouquinho mais reduzido. Agora, se você vai aqui no nosso local preferido, aqui na frente, olha só que legal, banco elétrico com memória, olha esse banco de alcântara, que beleza, ó. Muito bom de andar, bastante esportivo, ergonomicamente muito bom. Eu vou ligar aqui, que ele já tinha ligado na verdade. Eu vou botar o banco para trás para a gente poder ter uma visão um pouco mais panorâmica, talvez. Bom, aqui ó, primeira coisa, né, que a gente nota é justamente a ergonomia dele, o espaço, né? O espaço aqui da frente é sensacional, posição de pilotagem, enfim, vou chamar de pilotagem, né, porque é basicamente isso. Então é muito bom, é bem diferente lá de trás, né? Então basicamente quem vai na frente tem opções de conforto bem legais, bem bacanas. Aqui, essa é uma diferença substancial entre o Taycan e o e-tron GT. Aqui você sabe que você está em um Audi. A gente andou no Q3 recentemente e a Audi manteve ou mantém, logicamente, né, esse mesmo layout. Então, se o cara entrar num Q3 tal, ele vai identificar, lógico, como um Audi, isso, claro, todas as marcas, mas isso que é interessante, ele não teve nada muito futurista, isso que eu gostei também. Você entra, você vê que ele é um carro que tem um design bonito e é um carro também que tem um painel convencional. Eu acho que isso é uma coisa que me agrada muito, sabe? Eu comento muito dos chineses. Os chineses, eles têm uma outra concepção. Então, o carro chinês, como a gente vê, ele tem aquela telinha, né? E a multimídia aqui. E é isso. Eu acho bacana isso porque tanto o Taycan quanto o e-tron, né, seu e-tron, ele tem um painel aqui todo, você fala, putz, estou num Audi mesmo, né? Aquela ideia de ligar com a marca. Ok, filosofias distintas, ideias distintas, mas é questão também de gosto. Nós temos o head-up display, que é um opcional de R$15 mil nesse carro. Olha o detalhe aqui do painel, as funcionalidades todas, desde ACC, piloto automático adaptativo, você faz tudo pelo volante. E logicamente tem os menus aqui, né? O que eu falei, ó, de autonomia, eu vou comentar dirigindo. Ó, quando eu peguei o carro, ele marca o tempo total, enfim, ó, 108,7. A autonomia estava marcando 381 quando eu peguei o carro na Audi, ou seja, até um pouquinho mais. Então a autonomia desses carros é bem interessante, porque ela é muito real. Isso é importantíssimo também. Aqui também, ó, toque, memórias de banco, todos os comandos aqui, retrovisores e tal. Tem esse desenho do painel que eu acho legal também, acho bem acertado. E aqui basicamente na multimídia, dentro do painel, nós temos algumas opções, ó. Ó, o veículo, por exemplo, né? Carregar, Audi Drive Select, tá vendo? Ó, aqui tem as opções dinâmicas. O que você faz no individual belote nesse carro? Individual, aqui ó. Você escolhe a propulsão, tal, e a suspensão, basicamente ela se adapta a isso. Daí luz e vista, tal, então você tem aqui, ó, iluminação externa, sensor de chuva, enfim, essa parte toda. Bancos, isso é legal também, ó. Acesso fácil, quando eu entrei ele se ajustou à memória que eu tinha deixado. Ó, indicações preditivas, né, aqui do
do consumo, quando você vai usar, ajuda para estacionar, conhecido, assistência ao motorista, ó. Máximo individual basic, essa questão de reconhecimento de faixa e tudo mais. Favoritos, carregar, quando você vai carregar, você coloca aqui, ó, tá em 70%, tá vendo? Aqui ele tá medindo, ó, trajetos longos, utilização diária, tá vendo? Ele tem aqui informação, ó, que interessante. Então é interessante, 70%, né? Enfim, aqui tem mais uma opção. Ó, ajuste de carregamento avançado, tomada DC. Aqui você pode deixar tudo configurado também, né? Mas você tranca o carro quando você vai carregar, como a gente fez com o Taycan, né? A perua. E basicamente é isso. E agora, logicamente, faltou só falar aqui justamente do ar-condicionado, 2 zonas. Aqui, como todo Audi, nós temos o Audi Drive Select, você faz a opção aqui, né? Um atalho. Controle de tração, câmeras e tal. Câmera é um negócio interessante, ó. Tem câmera 3D, tem bastante opção de câmera. Você pode colocar aqui, ó, 3D, tá vendo? É legal a câmera 3D, né? É bacana mesmo. E a transmissão aqui de 2 velocidades. Agora, vamos pegar a estrada para falar um pouquinho sobre essa questão toda da dirigibilidade, tração 4 elétrica e tudo mais. Vamos lá. Muito bem, pessoal, Audi e-tron GT elétrico premium na garagem. A gente sempre comenta aqui de elétricos enfim, elétricos e afins, mas uma coisa interessante para falar justamente é sobre os elétricos premium, que eu já testamos Taycan, já comentamos aqui, que na verdade, assim, você tem categorias de carro, logicamente, e claro que os premium, eles têm um desempenho, têm uma tecnologia e justamente um acerto dinâmico, principalmente as marcas tradicionais, né, como Porsche, Audi, BMW. É bem interessante como a eletrificação dessas marcas ela segue avançada e segue avançando, né, cada vez mais. Bom, esse é o torque instantâneo, para quem não conhecia, é algo bastante surreal, muitas vezes. Eu lembro a primeira vez que eu andei no Taycan Turbo S foi lá no Velocitar. Era um evento da Porsche, GT3, andamos tal, daí tinha o Taycan Turbo S para fazer test drive. Cara, eu lembro que eu saí dos boxes, acelerei para valer e deu uma certa tontura, sabe assim? Deu até uma certa vertigem. E é engraçado, cara, o elétrico com um torque instantâneo forte como esse. Não, e o Turbo S é exemplo da matéria, né? O Taycan Turbo S, ele tem 102 kg de torque, né? 102 kgfm de torque. Esse carro, nós temos 64,7, que logicamente é bastante torque, principalmente quando ele é entregue de maneira instantânea. Então é um torque considerável, logicamente. Não dá para fazer como algumas pessoas fazem, né, de super trunfo, né? Carro não é super trunfo. Eu lembro até na matéria recente que a gente fez com o 911 Turbo, o 911T, aliás, né? É turbo também, mas enfim, o Carrera T, que alguém comentou: nossa, esse motor é fraquíssimo, 385 cavalos, o meu Gol Turbo tem 400. Cara, seu Gol Turbo dá 4, 5 puxadas, solta uma mangueira, sobe o limpador, com todo o respeito à preparação. A gente fala de carro preparado aqui também, mas logicamente a gente está falando de conjunto. 385 cavalos, um carro que chega a 291 km por hora, que tem uma dinâmica de condução fantástica. Não é 400 cavalos, 385 cavalos e um carro que não tem essa proposta, que não tem essa estrutura de construção. Essa é a sacada. Então o elétrico, ele, voltando agora aos elétricos, né? Eu falei de torque, que a gente acabou saindo em outros assuntos divertidos, mas basicamente é isso, né? Então o e-tron chegou aqui no Brasil
o ano passado, e o torque instantâneo desses carros elétricos, ele é bem forte, ele é um torque considerável, porque ele realmente te entrega ela cola o corpo no banco, é um torque realmente que surpreende, né? Portanto, o passageiro, então, para quem está guiando, acontece isso, você imagina o passageiro, o cara que está atrás. A pessoa que está atrás, então, nem se fala, né? A sensação. De qualquer forma, é uma experiência, um aprendizado novo também lidar com torque instantâneo por conta disso. Olha essa Touareg, bonito esse azul, né? Isso é Touareg, a gente não vê mais quase. Mas voltando aqui ao nosso tema principal, então basicamente é isso. O e-tron chegou por aqui no ano passado, depois veio o e-tron, então o e-tron GT, depois o e-tron GT RS, que é um carro que eu quero também conhecer em breve, que tem um pouco mais de potência, mais torque, e a velocidade máxima é uma diferença de 5 km por hora só, é bem pouca, é bem pequena, né, aliás. Mas é um carro que tem rodas maiores, enfim. E ele tem o que esse carro não traz, que eu acho realmente um pênalti, levantar a suspensão. Cara, isso aqui é muita diferença que dá. Eu tô dizendo isso porque esse carro, meu amigo, ele acaba realmente pegando nos lugares. Não só o para-choque, que é uma coisa que acontece muito, mas também o assoalho, cara. Pega o assoalho. Isso, falando sério, cara, o carro não é meu, nada disso, mas eu cuido como se fosse meu. E daí dá dor no coração. Eu acredito que nos meus colegas de imprensa também, você pode ler matéria sobre o e-tron GT, o pessoal comenta, ponto negativo, raspa embaixo, é isso. Mas, enfim, sempre vem essas necessidades, acabam mudando alguma coisa. Aviso de peligro, mais adelante. De qualquer forma, o objeto na pista é pneu recapado, que tem ali, já a vida aqui, ó, continua lá. Mas de qualquer forma, o que é bacana do carro é o conjunto, né? Ele é um carro que tem um desempenho espetacular, acelerações, retomadas, o desenho dele, como eu comentei, eu acho ele mais bonito que o Taycan, apesar de gostar do Taycan também, mas o e-tron eu acho que ele tem não sei, ele me parece um carro mais harmônico, sabe, de maneira geral, porque o carro elétrico já passou daquela fase que você olha o carro elétrico e fala, nossa, meu, que carro estranho, é um carro elétrico. Até o híbrido, né, o Prius, quando chegou, pô, bem esquisitão. Então, o que é legal desse carro é que ele tem um aspecto bonito, ele é um carro que tem um desenho agressivo, as pessoas, pô, carro legal, né, tal. Eu já ouvi isso aí na garagem do meu prédio, colocaram lá a foto no grupo do prédio, pô, que carro é esse, tal, enfim. Vida de jornalista automotivo acontece essas coisas. Mas é bacana, né, por conta do conjunto. Então, esteticamente muito bom. Em termos de conjunto, o carro tem uma eficiência grande, é isso que eu ia comentar agora. A gente pega aqui a autonomia dele, que no ciclo da Audi, o ciclo WLTP, que é um ciclo quase imaginário, né? Eu comentei isso em outras matérias, é 500 km. No Inmetro, 300, 308, ou seja, muito pouco também. Agora 381, e a gente vê no odômetro aqui, isso aconteceu também com o Taycan Cross Turismo. Exatamente, bate certinho, dá até um pouquinho mais de quilometragem pelo que você anda e pela autonomia. Ou seja, a gente tem 70% de bateria com essa autonomia aqui. Então é interessante essa questão, como é bem acertado. Isso porque, como eu comentei há pouco na apresentação, ele é um dos poucos elétricos que tem um câmbio de 2 marchas. Essas 2 velocidades fazem diferença e você acaba gastando menos bateria por conta disso. Então, importante também esse fator. Fora isso, dinâmica de condução muito boa. Realmente, a gente sabe que o primo dele, o Taycan, foi recordista em Nürburgring, né? E você assiste o vídeo e fala, cara, olha isso. O carro pesa 2 toneladas e 300, né? Entra aí, meu filho. 2 toneladas e 300. Não vai? Então vamos. 2 toneladas não foi, né? Esperei ele ir. O carro pesa 2 toneladas e 300 e acelera de uma maneira absurda. Se bem que, como eu já comentei, eu acho que 0 a 100 deixou de ser aquela medida, a referência total para a esportividade.
Isso porque, com a eletrificação, o 0 a 100 dos carros ficou muito mais rápido. A gente falou de Vectra GSI recentemente. Cara, o Vectra GSI, campeão de aceleração, campeão de velocidade máxima, 93, 30 anos atrás. Mas eu digo, era uma referência o 0 a 100. Hoje em dia, você pega o Raval PHEV, que a gente andou com seus 393 cavalos, cara, ele é 4.8, 4.9 no 0 a 100. Ou seja, né? Então esse aqui, logicamente, é um ponto forte. Mas não é, eu acho, que o principal do carro. Então a dinâmica de condução acaba sendo, digamos, a melhor coisa para se falar de carro esportivo. E esses carros com centro de gravidade baixo, eles têm muito chão. Tem muito chão. Última coisa para falar é a tração 4. Aqui é uma tração 4 elétrica, que ela consegue ser, salvo engano, 30% mais rápida de atuação em relação à tração 4 convencional, tração 4 mecânica. Nada mal, meus amigos. Os engenheiros alemães realmente trabalharam para criar algo extremamente bacana e divertido. E para nós, como eu falo, eu gosto de andar em todo tipo de carro. Para mim, sigo com a minha opinião, carro elétrico, para mim é um carro de nicho. Está aumentando o mercado? Excelente que está aumentando, mas tenham em mente, carro a combustão e carro totalmente elétrico e híbrido plug-in, tenha carregador em casa ou no trabalho. Senão, meu amigo, você vai passar um apuro, não vai ser uma boa coisa. Ouça o meu conselho antes de comprar um. Dito isto, podemos encerrar a matéria. Estamos chegando aqui, Castelo. Aqui o limite muda para 100. Lembra uma vez que esse espanhol é bacana também, castelhano. Eu lembro que uma vez eu mudei aqui. Eu passei aqui, tinha 100 ali atrás na placa, tinha um radar bem do lado da placa. Tecnicamente tá certo, né? Afinal, 100 é 100. Mas é isso aí, pessoal. Eu já vou me despedindo. Em breve eu quero pegar o GT RS, pra gente falar dele também. E o Taycan GTS, que é um carro também que eu acho muito legal, né? As versões GTS da Porsche, elas tradicionalmente são muito bem acertadas para andar. E é isso aí, obrigado pela audiência, um grande abraço a todos e nos falamos. Cara, mas esse carro é confortável, viu? Se não fosse essa questão de não ter regulagem da altura, a suspensão dele é bem acertada, nem parece que usa roda 20. Incrível. Um abraço, pessoal, até mais, tchau, tchau.